O olhar, gestos, a forma de falar. Tem vítima que nem consegue se expressar depois de uma violência sexual. É um desafio. A gente sempre fala dentro dos nossos acolhimentos que muitas vezes as crianças, ela vê o mundo de uma forma diferente de nós adultos. Eu sempre falo nos meus atendimentos que a gente adulto vê o mundo muito preto e branco, né? Então a gente consegue dialogar, a gente consegue dizer onde dói, onde está machucando, quem foi que fez mal, mas a criança não. A criança, ela vê o mundo conforme o desenho favorito dela, conforme a história favorita que ela leu na escola, que o pai dela leu ou que a mãe dela lê. Então, a família, ela precisa ler os sinais que a criança dá, a forma com que ela se reflete e se apresenta para o mundo, né? Então, a criança, por exemplo, ela fez um avanço muito bom, ela não usa mais fralda, ou então ela consegue dormir sozinha, mas aí, em determinado momento, ela não consegue mais dormir sozinha, ela tem medo do escuro, ela volta a fazer xixi na cama, ou ela tem a necessidade de estar sempre sendo protegida por alguém, ou então ela começa a ter irritabilidade, de brigar na escola, brigar com pessoas que antes ela estava muito próxima. Então, esses sinais que as crianças vão dando nas mudanças bruscas de comportamento, né? Ou então até mesmo em mudanças clínicas, né? Sem explicações aparentes. Vai no médico, meu Deus, anda sempre com febre, sempre com a imunidade baixa, né? Então, assim, sempre esses sinais isolados vão significar que é uma violência sexual? Não. Mas vão significar que tem alguma coisa errada. A rotina no Nua Vidas, Núcleo de Atenção Integral às Vítimas de Agressão Sexual, reúne atendimentos médicos, psicológicos, assistencial e jurídicos às famílias vítimas da violência. É um setor sensível do Hospital de Clínicas da UFO, Universidade Federal de Uberlândia. De janeiro até março desse ano, segundo o Hospital de Clínicas da UFO, Universidade Federal de Uberlândia, 312 crianças e adolescentes foram atendidas no laboratório. Os registros apontam ainda que no ano passado houve um aumento de 20% no atendimento às vítimas de 0 a 17 anos. Samara é assistente social na unidade. A profissional lida diariamente com o drama de muitas famílias. É um trabalho sobre vidas. A gente precisa compreender qual vai ser a intervenção ativa da equipe, né, nessa situação de violência. Porque a violência em si, ela tem vários fatores de vulnerabilidade. Então, a criança ela é atingida de várias formas, dentro do seu território, dentro da sua família. A violência ela não é um fator só, ela é multifatorial. Então, a equipe multi, dentro da psicologia, do serviço social, da equipe médica, todos nós lemos o caso minuciosamente. A gente vai compreender e vai entender qual vai ser a intervenção necessária. Então, a gente vai e orienta essa família, compreende quais são essas necessidades e essas dúvidas, porque modifica muito, né, a construção familiar pós a violência. Então, ninguém está preparado para isso acontecer, ninguém espera que isso aconteça no seu meio familiar. Então, modifica tudo. De um dia para a noite, sai o genitor que provia a família, então era a única fonte de renda, então era às vezes um tio, então era o avô que era muito próximo, a estrutura familiar, né, rompida, porque 80% dos casos é alguém muito próximo, é alguém dentro de casa. Então tudo isso a gente vai trabalhar para compreender até quanto essa família está fragilizada, até quanto ela precisa de uma intervenção do Estado, e a gente, enquanto política pública, faz essa intervenção diretamente. 18 de maio é o Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O objetivo é mobilizar a sociedade, motivando as denúncias de violência e abusos e também oferecendo informações para que os pais e protetores consigam reduzir os casos e manter as crianças mais seguras. O Conselho Tutelar ele é um órgão que está aqui para zelar pelo direito da criança e do adolescente. Quando a gente fala zelar pelo direito da criança e do adolescente, nosso papel não é executar nenhum serviço, em sim compreender o que a rede está fazendo e garantir que a rede faça o seu papel diante de uma situação relacionada à suspeita ou hipótese de violência sexual contra criança e adolescente. Então, ou seja, qualquer situação de hipótese de violência sexual contra criança e adolescente,
O conselho tutelar ele vai entender a situação, compreender a situação. O conselho tutelar não investiga, porque nós não somos órgãos investigativos. Quem investiga é a Polícia Civil. A gente vai entender toda a situação, tomar as medidas necessárias para a proteção daquela criança e daquela adolescente. Ou seja, encaminhar para os órgãos competentes, para que os órgãos competentes realizem os atendimentos necessários, como serviço social, saúde, e se o suposto violentador estiver dentro da residência, de acordo com a lei que está dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente pode requisitar o afastamento desse suposto violentador da residência. Qualquer suspeita de hipótese de violência sexual, nenhum órgão, as creches, os EMEIs, as escolas, ONGs, ninguém precisa investigar, ficar a fundo tentando entender o que está acontecendo. Houve uma hipótese de violência sexual contra criança e adolescente, precisa ser encaminhado. Em qualquer hipótese, você não precisa investigar, o seu papel não é de ninguém ficar investigando, perguntando detalhes. Quem tem que fazer isso são os especialistas, os técnicos. Nosso papel é tentar compreender o que está acontecendo. Normalmente, se é uma instituição do município, ele precisa colocar exatamente conforme a criança coloca, os termos que a criança usa, colocando exatamente da forma que a criança está dizendo, para que as medidas necessárias de proteção sejam realizadas pelos órgãos competentes. Nos dias 16 e 17 de abril, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em Araguari e Uberlândia. Documentos, HDs, com arquivos e cenas de crianças e adolescentes foram apreendidos. 2 pessoas foram presas. Segundo a polícia, o conteúdo estava sendo vendido na internet. O abuso sexual infantil ainda é um tema complicado, difícil de ser abordado, justamente pelos tabus que o cercam, pelo preconceito e o silêncio das vítimas, que nem sempre compreendem exatamente o que está acontecendo com elas. E também das famílias, que sentem até vergonha, medo ou não sabem como lidar com a situação. Esse silêncio que permeia o tema torna difícil ter estatísticas que realmente abranjam o problema de forma real. Não é fácil lidar com essa dor. Todos os dias a gente parece que passa o limite assim, dos nossos atendimentos, mas tem casos que ultrapassam a nossa linha de compreensão, né, do que é cuidado, porque a gente muitas vezes atende crianças de 5 anos, 6 anos, mas para a gente o mais frágil são crianças de 2. A gente atendeu uma criança de 2 anos, foi violentada pelo próprio tio, e o tio gravava essas violências, então para a gente isso foi muito sensível, porque a criança ela não conseguia nem falar. Mas ele se demonstrava no comportamento dele, né? Então, ele estava mais perto da mãe, ele não conseguia afastar da rede de proteção que ele tinha. Então, o corpinho dele falava. A boca dele não, mas o corpinho dele falava. Então, a gente, como profissional, a gente tenta buscar isso minuciosamente e demonstrar para a família. Muitas famílias querem um laudo, né? Querem um papel. Mas a gente não mostra o papel, a gente mostra que o corpo da criança fala. As estatísticas mostram que 90% ou até mais, salvo engano, nas questões relacionadas à violência sexual está dentro da família, está dentro de parentes próximos, de amigos próximos da família. Então, ou seja, a responsabilidade não é do Estado, a responsabilidade é completamente da família. O Estado está ali para exercer seu papel de cuidar daquela criança, daquele adolescente. A família falha. Quando a família falha, mas quem tem que proteger a família é a família. Não é terceirizar a responsabilidade para o Estado. Então, quer dizer, aconteceu o fato, o Estado tem que intervir. Mas mesmo assim o Estado intervindo, a família precisa se responsabilizar. Em casa, na escola, na rua, dispor de tempo para o seu filho e dar atenção. É preciso saber com quem nossas crianças estão ficando, com quem estão conversando. É procurar informação em busca da prevenção. Tem que ser vigilante. Muitas vezes a gente nota que principalmente crianças são totalmente desacreditadas quando a criança cita alguma situação e geralmente a criança é desacreditada pela família. É um dificultador triste, né? Muito triste. É uma situação muito complexa. Criança, normalmente, ela vai usar os termos da criança, a forma da criança. Normalmente, a família fecha os olhos e tampa os ouvidos para esse desespero que, às vezes, a criança fala do jeito dela e a família acha que ele está inventando do nada. Muitas vezes, o agressor ele vai fazer essa disfunção. O que é?
mostrar que ele está agredindo como se ele estivesse amando. Então, a criança muito pequena, ela não vai saber a diferença do que é amar e do que é machucar. Ela vai achar que é a mesma coisa. Então, quando a gente conversa com os nossos filhos, demonstra para ele o que é amar, o que é machucar. Então, muitas crianças, elas chegam para a gente falando, ai, o titio, o papai, ele me machucou. Então, a criança, ela sabe essa defesa do que é machucar e do que é ruim, porque se tem um diálogo em casa. Então, a primordial seria conversar, mostrar e não fingir que não está acontecendo.